de 2018. Ele foi formado a partir de atividades ligadas à Universidade de São Paulo, mas não se restringe a isso. Hoje nós temos a participação, e a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo dessa apresentação, e quem vem participando já sabe um pouco sobre o perfil heterogêneo que nós temos, né? O grupo de estudos New Smith surgiu, então, em 2018, inicialmente como um grupo de estudo, um grupo de leitura, mas foi crescendo com o passar do tempo, né? Inicialmente, o grupo foi formado por 3 pessoas, por mim, que sou estudante de doutorado na Universidade de São Paulo, no programa de Geografia Humana, o João, que foi o mediador do primeiro encontro, que é mestrando em Geografia na Universidade de Campinas, e o Fernando, que mediou no primeiro encontro e apresentou no segundo encontro, e está sempre aí nesse suporte técnico aqui por trás. Ele volta e meia aparece aqui, que é estudante da graduação em Geografia no Departamento de Geografia da USP, tá? Pois bem, vamos iniciar as nossas atividades, e a gente, na verdade, foi ampliando os GENS, e justamente nessa ampliação, outras pessoas foram se agregando, e justamente as 2 pessoas que vão estar hoje aqui mediando o debate são fruto dessa agregação. A partir do final de 2018 e início de 2019, nós tivemos a participação, né, e a consolidação da Sandra, que vai estar apresentando hoje. A Sandra, ela faz doutorado em Geografia na Universidade de Campinas, e também da Érica Aracaque, Sandra Freitas e a Érica Aracaque, a Érica que é estudante de Geografia no Departamento de Geografia da USP, tá? Nós também temos hoje a participação da Maria Alice, que é professora de Geografia da Educação Básica, a formação originalmente na Unesp, de Rio Claro. Pois bem, esse é o conjunto das 6 pessoas que hoje têm organizado as atividades do GENS, mas é um grupo que tem crescido dia após dia e está sempre aberto a demais participações, e a gente se interessa muito caso vocês que participam do curso tenham interesse em se aprofundar na obra, nos trabalhos do geógrafo escocês Neil Smith, tá? O grupo de estudos, ele não é somente um grupo de leitura, né? E ele foi dando essa tônica com o passar do tempo. Nós tivemos e continuamos tendo uma rotina de leitura, esse curso faz parte disso, mas fomos avançando em outros campos, como no campo da tradução, né? Nós estamos hoje encerrando a nossa 3ª tradução de textos do Neil Smith, tá? Inclusive, se vocês consultarem, e eu recomendo, quando a gente via o e-mail reforçando o convite para a reunião, todo mundo aqui recebe, né? Lá nesse e-mail tem o link que dá acesso aos textos, né? Ao livro, né? Que é o texto principal que a gente está trabalhando aqui, mas se vocês olharem nesse link da biblioteca, em cima aparecem algumas pastas. Uma pasta se chama textos complementares, outra pasta se chama textos básicos, né? No textos básicos, na verdade, é o livro recortado em capítulos, isso facilita às vezes, né? Como também nós temos outras edições em outras línguas do Desenvolvimento Desigual, desse livro que nós estamos discutindo, tá? Nós temos na pasta textos complementares produções advindas do grupo, né? Sejam traduções, a gente tem a tradução de um texto do Neil Smith, que já foi mencionado aqui, um texto que originalmente só tinha em inglês, agora nós temos em português, ainda é um texto que, na verdade, é uma discussão que ainda está crescendo bastante, né? Que é sobre desastres naturais, né? A leitura, que a gente pode chamar do Neil Smith, sobre a não existência de desastres naturais, bem como um texto publicado por integrantes do grupo,
o João e o Fernando publicaram um texto na revista Espaço Economia, analisando o contexto atual da pandemia à luz dessa leitura de desastres naturais, na não existência, na verdade, de desastres naturais que o Neil Smith coloca. Tá? Tá tudo na pasta, tudo à disposição, e a gente convida vocês que façam a leitura, caso tenham interesse em se aprofundar ainda mais em tudo isso. Tá? E esse curso de inverno, para também não me estender muito, que é a nossa mais recente ação, nós iniciamos na primeira semana de julho, teremos um total de 6 encontros, nós já tivemos 2 encontros, o primeiro encontro discutimos o capítulo 1, sobre ideologia da natureza, a gente de antemão já agradece a exposição do Fernando e do Ladislau. Na semana passada, nós tivemos o segundo capítulo, que tratou da produção da natureza, que tivemos a participação do Eduardo e da Karina, também agradecemos muito a contribuição deles, a maior parte deles está aqui e continua participando do curso. E hoje nós teremos, então, o capítulo 3, a produção do espaço, com a Sandra e com a Érica. Ainda nas próximas semanas, nós teremos, na próxima quarta-feira, o capítulo 4, que é para uma teoria do desenvolvimento desigual, a dialética da diferenciação e da igualização geográficas. Quem vai estar mediando esse debate é o João e o Danilo Ferreira. Daqui a 2 semanas, nós teremos o capítulo 5, que se chama Para uma teoria do desenvolvimento desigual, 2, a escala espacial e o vai e vem do capital. Quem vai estar mediando esse debate, quem vai estar conduzindo esse debate, seremos eu e o Danilo Cavalcante. E, por fim, já na primeira semana de agosto, nós teremos a conclusão do livro, que se chama A Reestruturação do Capital, na verdade é uma interrogação, a reestruturação do capital, e quem vai estar mediando, que aceitou o convite, já também agradecemos de antemão, o professor Paulo Bonfim, do Instituto Federal de São Paulo. A gente, na verdade, é grato a todo mundo. Algumas dessas pessoas fazem parte do grupo, outras estão se aproximando mais agora, e todas as contribuições são mais do que bem-vindas. Tá? A gente quer, apenas antes de passar a palavra para as debatedoras de hoje, nós queremos apenas frisar um aspecto muito importante que nós decidimos na nossa última reunião, no caso, na reunião de organização do curso, que é referente ao último dia, tá? A primeira semana de agosto, o último dia do nosso curso de inverno. Nós teremos, nesse último dia, essa fala do professor Paulo, que vai debater a conclusão. A gente pretende ocupar metade das 2 horas que nós geralmente ocupamos. Metade desse tempo vai ser para discussão, como tradicionalmente nós temos feito, exposição e debate a partir de perguntas. Mas nós queremos reservar na segunda hora, um pouco menos do que 1 hora, nós queremos fazer um debate em que todo mundo que se sentir à vontade, claro, possa participar, colaborar com essa nossa reflexão sobre o Neil Smith. Então, a gente vai franquear o microfone para as pessoas que estão participando do curso, não é obrigatório para quem tiver interesse, para falar um pouco como a obra do Neil Smith ela aparece, como é que ela vem sendo trabalhada nos respectivos locais em que vocês estudam, trabalham, atuam. A gente tem uma pleiade de pessoas aqui, de diferentes origens, algumas inclusive fora do Brasil, e aquelas que são do Brasil, praticamente de todos os estados do Brasil, nós temos pessoas que estão fazendo esse curso, e a gente gostaria, então, de ouvir vocês. E, basicamente, a ideia é que vocês possam trazer, em poucas palavras, muita gente, não dá para a gente franquear espaço por longo tempo, mas a gente queria ouvir vocês com relação a isso. Como o Neil Smith ele é abordado, como é que ele é trabalhado nas diferentes áreas da geografia, ou até fora dela, se isso ocorrer também, a partir da realidade que vocês atuam, trabalham, estudam. Então, já vão se preparando para que nesse último dia, quem tiver interesse, possa abrir o microfone, se quiser, ligar a câmera e falar um pouco sobre isso, tá? Mas é isso. Vamos, então, passar a palavra para as
nossas duas grandes colegas que vão fazer a apresentação hoje, a Sandra Strodes, que é o nome de família dela, e a Érica Aracaki. Eu já passo, então, de pronto para vocês. Assim, a Nicole faz uma pergunta, deixa eu responder isso logo, Sandra e Érica. Essa pergunta foi feita já no início, Nicole, a gente vai repetir aqui. A gente ainda não está, a não ser para quem já participa dos nossos grupos de WhatsApp, a gente não está ainda disponibilizando um link público, mas as gravações, inclusive essa atividade de hoje já está sendo gravada, né? Com todo mundo que está participando aqui sabe disso, né? O nosso curso todo é gravado e nós vamos disponibilizar em plataforma no YouTube todos os momentos que nós tivemos aqui serão disponibilizados para que vocês possam consultar. Vão ficar salvos na plataforma. A gente, inclusive, agradece que a AGB tem sido uma parceira, a AGB Seção São Paulo tem sido uma parceira do nosso curso de inverno. Pode ser, o Fernando até colocava, pode ser uma das possibilidades, é bem provável que vai ser uma das possibilidades de acessar esse material, será pelo canal de YouTube da associação, tá? Basicamente isso para a gente iniciar. Outras dúvidas que porventura venham a surgir, a gente vai estar sanando. E lembrando que nossas reuniões sempre às quartas-feiras, das 4 às 18. Eu já passo, então, a palavra para Sandra e Érica. Na verdade, Érica e Sandra, a ordem, né? É isso. Muito obrigado. Estamos aqui acompanhando. Obrigada pela apresentação, Leônidas. Obrigada pela presença de todos. Então, para apresentar o capítulo 3 do Desenvolvimento Desigual, a produção do espaço, eu e a Sandra, a gente preparou uma apresentação de slide. Leônidas, se você puder apresentar, porque eu não estou conseguindo aqui de tela inteira, a gente... Tá, eu vou tentar aqui, Érica, só um segundo. Certo, obrigada. Só para deixar mais didático, para estruturar e vocês poderem visualizar bem o que é abordado no capítulo. Só um minutinho, por favor. Vixe, ele não está deixando eu compartilhar, eu não sei porquê. Enfim, de toda e qualquer forma, nesse capítulo... obrigada, Leônidas. Nesse capítulo, o Will Smith ele vai primeiro começar a falar do conceito de espaço e, a partir desse conceito, ele vai abordar qual que vai ser o desenvolvimento histórico até chegar propriamente na produção do espaço. Que aí ele vai entrar no conceito de espaço no sistema capitalista, já passando por toda a teorização histórica e superando o debate da natureza. Leônidas, por favor, passa. Então, aqui primeiro, ele vai abordar que existe uma dualidade entre o conceito de espaço para a filosofia e para a física, que são as duas ciências anteriores à geografia, mas trabalhadas previamente, que a geografia vai beber dessas duas ciências para poder ter a sua própria concepção do espaço. Então, primeiramente, ele vai abordar quais foram as ideias pré-newtonianas, ou seja, antes dos estudos de Isaac Newton sobre o espaço. E aqui ele vai abordar principalmente Platão e Aristóteles, que vão enunciar que o elo entre espaço e matéria é a geometria. Porque como ele aborda o filósofo e matemático, o filósofo neocantista Ernest Cassirer tem nas sociedades primitivas, segundo Robert Sachs, ele vai falar que não existe uma separação entre espaço e materialidade. Ou seja, essa concepção é praticamente a mesma coisa, e aplicável às sociedades primitivas. De modo que, como o espaço e a matéria não se dissociam,
vai ter uma apreensão diferente nessas sociedades, que vai ser a apreensão concreta da realidade espacial e a apreensão abstrata. Até então, você só vai ter a apreensão concreta, porque a consciência do espaço ela vai ocorrer como decorrência da própria atividade prática humana. E é por isso que Platão e Aristóteles vão enunciar a geometria como sendo esse elo entre a materialidade e o espaço. Porque até então, as geometrias euclidianas precisavam de uma experimentação empírica para poder ter o resultado desses cálculos e dessas enunciações. E então, quando Newton chega com a sua separação entre espaço absoluto e espaço relativo, que vai ser o conceito utilizado mais ou menos no começo da década de 60, a partir da revolução quantitativa na geografia, ele vai identificar que a separação entre os espaços absoluto e relativo proporciona a conceitualização das atividades material humana em abstração ao espaço físico. Esse seria a abordagem de natureza desenvolvida nos 2 primeiros capítulos prévios a essa discussão. E a partir desse ponto, a geometria euclidiana ela não tem mais esse papel justamente porque não vai precisar proporcionar essa experimentação física empírica. Esses são os primeiros e os segundos pontos. A ideia pré-newtoniana e a divisão que Newton vai fazer entre espaço relativo e espaço absoluto. E é a partir dessa cisão que vai se desenvolver uma terceira corrente de pensamento, já posterior aos estudos de Newton, em que outros matemáticos, físicos e filósofos, aqui eu queria que vocês notassem que durante o texto ele vai trazer muitas referências desses tipos de estudiosos, e mais para frente eu vou falar o porquê. Aqui ele vai falar que com os estudos da relatividade de Einstein, vai ter uma recombinação do espaço e da matéria. Só que não vai ser da forma como se era antes dos estudos de Newton. Segundo ainda o filósofo e economista Alfred Son-Hatton, a evolução do conceito de espaço vai ser de modo cumulativo, de forma que não se altera historicamente, mas sim se desenvolve conforme o tratamento e as experiências que vão ser dadas ao conceito. Por exemplo, aqui ele está falando que não é uma ideia de espaço que ela é abortada, modificada entre uma periodicidade e outra, mas sim vão ter novas contribuições, novos pensamentos de acordo com o que estava sendo estudado, com o que vai ser visto, com o que está sendo abordado naquele tempo e por outros estudiosos. E é a partir desse ponto também que vai ser desenvolvido o espaço geográfico, que vai ser produzido em cima desses conceitos. O conceito de espaço geográfico ele vai ser construído a partir dessas concepções da física. Porque as ideias puramente das ciências naturais, como a física e matemática, já não vão ser mais capazes de explicar tudo que a geografia estava buscando e vão ser ultrapassados. Também esse ponto que vai surgir uma crítica de outras correntes geográficas que estavam sendo desenvolvidas. Como está no slide, a geografia humanística e as correntes de tradição política radical, elas já vão questionar essa ideia de espaço geográfico justamente por ser muito advinda da física e da matemática, porque já vai ser uma ideia ultrapassada, porque está sendo positivista demais, e aqui essa ideia positivista está sendo criticada justamente por ser muito quantitativa. Agora, a geografia estava buscando outros debates que deveriam
deveriam crescer para outras compreensões da realidade. Porque simplesmente os conceitos da física, eles não vão ser mais suficientes para explicar toda a realidade. E é aqui que ele retorna nas ideias do Robert Sachs, e que ele vai falar da noção primitiva de espaço, já para falar no subcapítulo de espaço e história. Passa, por favor. Aqui ele vai falar que existe uma divisão entre sociedade e natureza entre sociedade e espaço de forma muito dualista. E ele vai falar que essa divisão, ela surge a partir da cisão entre primeira e segunda natureza, que foi abordada no capítulo anterior. E essa divisão vai proporcionar que as regras da sociedade sejam espaciais. Ou seja, aqui ele está falando que a sociedade ela vai se organizar de forma não mais presa às localizações, não mais presa aos espaços, e então isso vai proporcionar uma nova divisão do trabalho. E é aqui também que ele vai falar do surgimento do Estado, que vai chegar como mediador das diferenças de classe, justamente a partir dessa divisão de trabalho que é gerada devido a essa divisão. E é nesse ponto que vai surgir uma contradição que eu particularmente identifico como uma dialética da mediação do Estado pelo território. Ele vai abordar que, a partir desse ponto, que as sociedades elas começam a se desenvolver para se libertar do espaço, ao mesmo tempo que isso acontece, também há uma definição territorial fixa que vai ser crucial para o progresso da expansão geográfica. E isso vai gerar contradições que vão se materializar muito mais a partir de um próximo período histórico, que vai ser mais ou menos na divisão entre o início propriamente dito do sistema capitalista de produção. E é nessa parte que ele vai entrar mais para falar sobre espaço e capital, porque agora o espaço, como está sendo desenvolvido na perspectiva do sistema capitalista de produção, ele vai ser visto como mercadoria. Agora a Sandrinha vai explicar melhor isso. Leonidas, passa um slide, por favor. Obrigada, Érica. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou continuar, né, a discussão desse capítulo 3 a partir do subcapítulo que vai abarcar espaço e capital. Então, nesse momento, Marx ele apresenta mais uma matriz, na verdade, que a ciência geográfica precisou para compreender o desenvolvimento desse conceito, né? Já que o modelo positivista, né, não abarcava mais não conseguia mais abarcar a leitura das novas relações, da realidade desse espaço, né? E que é interessante que Marx ressalta, e Neil Smith também, que não ocorreu a anulação dos antigos conceitos, né? Ele se apropria da discussão de espaço absoluto, de espaço relativo, e acrescenta, na verdade, amplia a discussão a partir da leitura do capitalismo, como a Érica também colocou muito bem. Então, nesse subcapítulo, Neil Smith começa afirmando, fazendo uma crítica, né, de que é um erro pensar que as teorias marxistas, que a contribuição deixada por Marx, não ajuda a compreender as relações espaciais. Pelo contrário, é uma teoria que, de fato, esclarece o olhar geográfico, né? E Neil Smith fala, então, já que o geógrafo ele
é interessante que ele leia, que ele estude essa teoria marxista, então, que ele se aprofunde nessa teoria. Então, nesse capítulo, ele vai trazer abordagens que estão no Capital, no livro de Marx, o Capital 1, né, o primeiro livro, e aí para eles poder, Neil Smith, para ele poder colocar o que é esse sistema capitalista, quais são as relações que são desempenhadas, ele parte da compreensão do conceito de valor. E a partir desse conceito de valor, que ele vai derivar em valor de uso e valor de troca, vai ser compreendido as dinâmicas de produção e as relações que derivam para ocorrer essa produção. Então, ele traz um conceito que está na página 123 do PDF, sobre o conceito de valor de uso. E ele coloca que o valor de uso são as propriedades geométricas, químicas e outras propriedades naturais de uma mercadoria. Então, ele mostra, né, que o valor de uso ele vai estar relacionado à utilidade dessa mercadoria, à função dela, né? E aí, no próprio Capital, ele coloca o que seria esse valor essa mercadoria. E aí, eu vou colocar 2 exemplos só para vocês terem uma ideia do que seria. Seria um ferro, o trigo, né? Seria um produto, né? Que vai ser construído, que vai agregar um valor conforme a sua utilidade. Então, nessa perspectiva, Neil Smith continua a discussão mostrando que existe outros elementos que podem ser agregados para a compreensão desse valor de uso, que é a compreensão da concepção de propriedades espaciais. Então, eu não posso pensar somente a mercadoria, só o ferro, mas também o espaço em que essa mercadoria ela é produzida, né? Como é esse espaço? Com os recursos naturais, os transportes desenvolvidos, né? Então, compreender esse espaço para que garanta a sua melhor produção dessa mercadoria. Então, nessa perspectiva, Neil Smith ele faz também uma abordagem histórica do sistema capitalista para mostrar que, da mesma forma que a concepção de espaço ocorreu várias concepções, essas relações também ocorreram mudanças e transformações. Então, ele abarca desde a transição do feudalismo para o capitalismo, né, onde as relações com a terra foram alteradas, as relações de trabalho, onde se antes existia o modo de produção escravista, agora as relações de trabalho vão permear para o trabalho livre, onde o trabalhador ele vai ter a liberdade para oferecer a sua força de trabalho, o que não deixa ele na condição, o que não tira ele da condição de dependente, né, já que ele continua dependendo do dono do capital para poder existir, né, a subsistência se dá a partir das relações de trabalho. Ele fala também que na necessidade da produção, já que a mercadoria ela é produzida e ela precisa ter um consumo, né, ela precisa ter um uso, então é necessário todo o investimento da logística, da acumulação, para que essa mercadoria também tenha o valor de troca. Então, essa complexidade que o Neil Smith que ele coloca, né, do sistema capitalista, ele vai estar também voltado às relações espaciais, já que o espaço, agora, ele vai ser também um meio de produção. Então, esse espaço, agora, que vai estar na dialética entre capital e trabalho, ele vai ser agora um espaço produzido a partir das relações de trabalho. Então, Neil Smith mostra, através da historicidade, as transformações espaciais. E essas transformações espaciais vão fazer com que a compreensão desse espaço absoluto pré-existente se torne cada vez mais um espaço relativo. Então, apesar a necessidade de trazer um novo conceito, uma nova leitura do espaço, não anula
as concepções anteriores desenvolvidas e apropriadas pela geografia. Então, outra questão interessante que o Neil Smith trabalha é que essa nova concepção de espaço leva também a entender o espaço enquanto uma totalidade, não mais enquanto uma parte, né? E a partir dessa compreensão espacial, dessas dinâmicas, das relações contraditórias que envolvem as relações espaciais, as relações capitalistas, então, eu tenho, através das relações sociais, a produção do espaço capitalista, da produção capitalista e, consequentemente, um espaço social. Então, eu vou ter a construção de espaço desigual. Então, nesse momento, ele já introduz um pouco da sua intencionalidade ao introduzir a lógica, a matriz marxista nessa discussão. É mostrar, de certa forma, que a produção do espaço ele se dá de forma desigual. E que é o que a gente colocou em tópicos no slide. No próximo slide, por favor, Léo, você pode alterar? Passar para o próximo. Neil Smith já inicia a discussão considerando reflexões de teóricos marxistas sobre a produção do espaço. Então, nessa perspectiva, ele traz o Henri Lefebvre. Nesse momento, ele faz uma crítica ao Lefebvre, porque ele diz que, apesar do Lefebvre ter construído o conceito de produção do espaço, o mesmo não dá ênfase, não se aprofunda nesse conceito. Ele se prende às relações sociais capitalistas, as relações que são desempenhadas nesse espaço. Então, Neil Smith ele traz essa leitura muito sucinta do Lefebvre, sobre a perspectiva do Lefebvre, mas ele mostra que ele tem a concepção, ele consegue mostrar a leitura de que o espaço produzido, ele é contraditório, ele é conflituoso, né? E dessa forma, ele não vai estar só restrito ao espaço industrial, ou seja, já que o sistema capitalista ele se dá a partir da Revolução Industrial, ele não vai ficar restrito a esse ambiente de trabalho. Ele vai expandir para todas as relações. Então, a totalidade que se discute, que se compreende, ela vai estar relacionada, ou seja, no espaço cultural, no espaço político, no espaço econômico e assim sucessivamente. Assim. O capitalismo ele vai estar presente, a sua lógica, em todos os espaços possíveis. E como esse espaço ele é produzido, ele também se reproduz. Então, ele vai reproduzir uma homogeneidade, né, uma fragmentação e uma relação de poder. Essa relação de poder é interessante se colocar, porque é uma das características da lógica imperialista do capitalismo, que vai estar presente, já que esse sistema não é para todos, para manter o controle e garantir a riqueza e a acumulação no elo, né, no núcleo dos donos do capital. Então, nessa perspectiva, ele dialoga com Marx, Rosa Luxemburgo e Lenin, né, onde ele mostra que Marx, quando se trata da produção do espaço, ele vai mostrar que essa produção do espaço também é destrutiva para o próprio sistema capitalista, né? E ele mostra que essa relação destrutiva acaba gerando um encolhimento do espaço geográfico, ou seja, o sistema capitalista, como ele é para um núcleo, ou seja, ele não é para a totalidade, apesar de envolver a totalidade, de buscar a universalidade das relações econômicas, culturais, e ele destrói, né? E ele vai dialogar com sociedades, e aí a Rosa Luxemburgo ela vai trazer, inclusive, uma crítica, porque ela diz que Marx não deixa isso muito claro, a sua relação com os espaços não capitalistas.
E por que que o espaço capitalista precisa do espaço não capitalista, né, das sociedades não capitalistas? Porque nessas sociedades não capitalistas vai ocorrer a expansão do sistema capitalista. Então, ele vai precisar da expansão do mercado, ele vai precisar das fontes de matérias-primas e também da mão de obra, ou seja, pilares importantes para o desenvolvimento e sustentação e reprodução desse sistema. Então, é uma lógica imperialista, né? E essa lógica de imperialista também vai ser utilizada por Lenin, que vai ter um direcionamento também muito geográfico. Por quê? Porque ele vai compreender, a partir do conceito de Marx, de divisão social do trabalho, né, onde o trabalho intelectual vai ter um valor e o trabalho braçal outro valor, a materialização dessas relações na construção de espaços urbanos, né, na cidade e também nos subúrbios, ou seja, eu vou ter a construção de espaços desiguais, ou seja, para atender às necessidades e interesses daqueles que podem pagar, que vão estar aí sujeitos ou vulneráveis ao sistema, não é isso? Então, o que eu apreendo dessa discussão, desse capítulo por completo? Que para Neil Smith mostrar o que é esse conceito de produção do espaço, é necessário que o leitor compreenda primeiro as relações capitalistas que são impostas à nossa sociedade. E dessa forma, compreendendo essa historicidade, ele vai entender que o espaço, agora, ele não é só um receptáculo, como ele coloca no capítulo, mas agora ele é um meio de produção, né? Esse espaço é produzido a partir das relações. Então, ele deixa de ser um espaço de produção natural para ser um espaço de produção social. E, consequentemente, ele termina falando que o que será discutido no próximo capítulo, que é o conceito de desenvolvimento desigual. Porque esse processo de desenvolvimento, de produção do espaço, ele ocorre de forma desigual, né? Ele se desenvolve de forma desigual. Então, o processo, como a Érica colocou, essa historicidade da concepção de espaço, a partir do fundamento físico, matemático, ele também esse movimento vai permear pela a teoria filosófica, para que a gente consiga aprender, a partir dessas concepções, a realidade que está sendo imposta pelo sistema capitalista, principalmente com a sua solidificação no mundo mais global, né? Então, é isso. Todo mundo está me escutando? Rapidamente. Teve alguém que não escutou? Enfim, não, rapidamente, antes das perguntas, uma coisa que a gente achou legal chamar a atenção é que nós, como estudiosos de geografia crítica, a gente vai ter uma tendência a questionar o positivismo lógico, a geografia quantitativa. E a gente acha legal frisar que nesse capítulo, principalmente no começo, quando ele aborda vários filósofos, físicos, matemáticos, justamente das correntes positivistas e da física, das ciências naturais, ele não está aqui desprezando o positivismo. Ele está justamente abarcando questões que vieram com o positivismo, que foram cruciais para a existência da geografia em si. E pegar quais foram os conceitos abordados e quais as raízes das realidades que a geografia vai partir para estudar e analisar. E também é importante notar que ele está fazendo uma conceitualização de natureza e de espaço nessas primeiras partes da obra, que vão ser explicadas e desenvolvidas no desenvolvimento do sistema capitalista.
Outra coisa que a gente não pode confundir, pensar que é tudo desse jeito. Era só isso. Muito bem, muito bem. Deu para ouvir tranquilamente as contribuições e a gente que agradece. Esse foi uma excelente análise e exposição introdutória do texto. Agora a gente inicia o debate. Eu já estou conseguindo aqui ver duas contribuições para o debate que estão aqui no chat. Acho que a Ete, que expôs primeiro, também já passou uma leitura. E aí, no caso, a gente vai tentar fazer da seguinte forma, né? Vamos tentar agrupar em torno de 2 a 3 contribuições por bloco, para a gente poder fazer esse debate. Lembrando, como a Larissa fez aqui no chat, o debate não está condenado e fechado somente às contribuições da Érica e da Sandra, né? Todo mundo que está aqui lê o texto e pode colocar aqui no chat. As contribuições e reflexões são todas muito bem-vindas e, havendo tempo disponível, a gente vai estar sempre lendo essas contribuições para que elas também componham o registro da atividade, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma primeira questão minha, tá? E aí eu vou inserir na sequência a ponderação do Matheus, Eduardo e depois da Larissa Mossage, tá? Sem contar aqui os votos de parabéns que a Sandra e a Érica receberam, tá? Vamos lá. Primeira colocação que eu queria colocar, na verdade, essa parte, esse capítulo em específico do Nisbet, ele certamente é um dos fragmentos do livro mais utilizados, né? Mais debatidos, citados de um modo geral, porque tem aí uma análise muito potente, né? Uma compreensão muito potente de espaço, né? E justamente a minha pergunta vai nesse sentido, né? Ao final do capítulo, o Neil Smith, após fazer toda a sua análise, né, sobre a relação espaço-natureza, espaço-história, espaço-mercadoria, ele vai meio que situando, né, fazendo um esforço para situar a discussão de produção do espaço a partir de autores como Marx, como Lênin, como Rosa Luxemburgo e com Lefebvre, o primeiro autor que ele faz essa menção. E isso não é gratuito, porque o Lefebvre, e aí a gente pode pegar como exemplo a realidade da geografia no Brasil, o Lefebvre, ele geralmente é o principal autor que é lembrado quando se fala em produção do espaço, tá? Mas o Lefebvre, e aí nas palavras do Neil Smith, e aí minha pergunta vai nesse sentido, o Lefebvre, ao mesmo tempo que ele é colocado pelo Neil Smith como um intelectual importante, que traz contribuições importantes, aqui e ali o Neil Smith tende a se diferenciar do Lefebvre. Tem até um trecho que ele coloca aqui na página 141 do livro, que ele fala que conceitual e teoricamente o espaço é colocado como objeto central, isso na leitura do Lefebvre, mas na prática não é visto em parte alguma. O dualismo do espaço e da sociedade se mantém inalterado. Porém, é muito comum, no Brasil pelo menos, e aí já vou logo colocando aí os colegas e as colegas que não são do Brasil, se quiserem também trazer contribuições no chat, sempre é muito bem-vindo. No Brasil, não é estranho mencionar a leitura de produção do espaço casando o Lefebvre com o Neil Smith, com o Harvey. Aí eu queria ouvir de vocês como é que vocês enxergam. É de fato divergente a leitura deles? Convergente? Em que converge? Em que diverge? Como é que vocês entendem essa compreensão de produção do espaço a partir da leitura lefebvriana de produção, reprodução do espaço, e a leitura de produção do espaço de Neil Smith? Então, essa seria a minha colocação de entrada. Vou agora fazer a leitura das contribuições do chat que temos até esse momento, né? Primeira contribuição do Matheus Eduardo, tá? O Matheus escreve o seguinte: minha leitura não alcançou a ideia de aniquilação do espaço pelo tempo.
Se alguém puder me explicar, eu ficaria muito grato. Se não for possível, tudo bem, eu tento me aprofundar mais em relação a isso. Obrigado. Então, essa é a colocação, a noção de aniquilação do espaço pelo tempo, que é uma leitura que o Neil Smith faz a partir da teoria do Marx, né? Só para acalmar o coração do Matheus Eduardo, isso é desdobrado no próximo capítulo também, viu, Matheus? Então, eu não sei se você já chegou a ler o capítulo seguinte, mas essa discussão ela vai voltar, né? A Luma Dutra, Luma não, a Larissa Mossage, Zuki Mossage, ela dialogando com o Matheus, também sobre essa discussão, coloca: Matheus, eu entendi que a produção do espaço desenvolvida pelo capitalismo e as técnicas empregadas a ela é sem precedentes históricos. E a produção em escala global acho que experimenta a relatividade do tempo da acumulação capitalista que teria vencido o tempo. Não sei se é isso exatamente. Eu peço desculpas, Larissa, se eu não entendi bem a questão, mas é mais nesse sentido. A Larissa tenta, no caso, trazer o argumento que é o argumento que estaria no Marx, né? De que o processo de desenvolvimento do capitalismo, então, traria essa aniquilação do espaço pelo tempo, né? Eu até estava pensando em projetar aqui um trecho que fala sobre isso, mas eu vou deixar, até porque eu preciso localizar, eu vou deixar aqui, a Érica e a Sandra vão dialogando sobre as primeiras contribuições. Se essa pergunta insistir aqui no chat, a gente pode trazer um pouco mais para o debate. Então, eu passo a palavra para Érica e para Sandra. Se quiser começar, Sandra, fica à vontade. Vamos, né? Vamos começando. Eu agradeço as perguntas, mas como um espaço de discussão, eu espero que todos nós possamos construir juntos, né, as reflexões sobre o que foi colocado. Bom, sobre a pergunta do Leônidas, eu compreendo que não há uma divergência. Na verdade, existe uma reflexão sobre a obra, até porque o Neil Smith, ele se baseia, né, tem como base teórica também o Lefebvre, então não são ideologias, não são concepções diferentes, né, são leituras que avançam, né, eu acredito que o Neil Smith, ele avança na discussão desse conceito, até porque ele ressalta que o Lefebvre não consegue, não trabalha, não vou dizer não consegue, mas não dá ênfase a essa discussão do conceito que ele criou de produção do espaço. Então, eu compreendo como se fosse uma avaliação do Neil Smith, mas não uma compreensão ou uma prática diferente. Em si, ele tenta, de certa forma, contribuir com essa discussão. Sobre a pergunta do Matheus e da Larissa, eu confesso que a minha compreensão sobre essa lógica de produção de espaço, e conforme a gente vai aprendendo o que é o sistema capitalista e como a perversidade que o envolve nas suas relações, a gente percebe que a relação com o tempo, nessa produção do espaço, é importante ser considerado, porque conforme ele vai a necessidade do movimento de circulação, do movimento de acumulação da riqueza, eu preciso que esse tempo seja cada vez mais rápido. E aí, nesse processo, a lógica de produção desse espaço, ela ocorre de uma forma mais rápida, e o tempo e constantemente sendo renovada. Então, eu acredito que essa aniquilação do espaço, que aqui vai ser melhor aprendido nos demais capítulos, possa ser direcionado nesta perspectiva, né?
de que essa relação do espaço com o tempo, que na verdade já estava sendo analisado desde o espaço absoluto e, consequentemente, do espaço relativo, ele vai se mostrar ainda mais presente nas relações capitalistas, né? Essa é a visão rápida que eu tenho sobre essas questões colocadas. Certo. Então, eu tenho uma visão bem parecida com a Sandra sobre as considerações do Matheus e da Larissa, eu acho. Só que, da mesma forma, eu acho que não é nesse texto, nesse capítulo especificamente, que o Neil Smith ele vai tratar dessas questões, porque isso pode ser da minha própria leitura, mas eu acho que aqui ele vai estar tentando simplesmente abordar a evolução histórica do conceito e como que ela vai ser abarcada dentro do próprio sistema capitalista. E sobre a questão do Leônidas, dialogando Lefebvre, Neil Smith e David Harvey, eu já acho que é uma questão mais ontológica, de acordo com as próprias abordagens e a leitura de cada um. Por exemplo, se eu pegar o meu próprio trajetório acadêmico, eu fui estudar a produção do espaço, justamente uma visão bem lefebvriana, que vai ser derivada da organização do espaço como um resultado do próprio sistema capitalista. E justamente como o Neil Smith ele vai ser orientando do David Harvey, e da mesma corrente teórica na geografia crítica, eu acho que não dá para falar de um sem dialogar do outro. Quer dizer, dá, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eles são muito próximos. E sobre Lefebvre, eu acho que como o Lefebvre ele vai ser a primeira pessoa a conceituar o termo produção do espaço, e como também ele nem é geógrafo, ele é filósofo, eu acho que vai ser mais como uma contribuição, uma atualização, um estudo aos moldes do que o Neil Smith quer apresentar no texto. Pelo menos é isso que eu entendi. Muito bem. Chegaram outras contribuições aqui no chat. Se vocês me permitem, eu gostaria... Deixa só eu ajustar aqui para poder fazer isso. Eu prometi antes... Aliás, antes de eu fazer isso, deixa eu responder aqui a Luma, que ela tem algumas perguntas mais de caráter operacional. Tá, Luma? Deixa eu te responder primeiro. Desculpa, na verdade, era para ter te respondido no primeiro bloco. Primeiro, a Luma pergunta, e eu vou responder aqui porque... pode ser dúvida de outras pessoas, né? A Luma pergunta em relação à lista de frequência. Nós não estamos passando uma lista de frequência, tá? Inclusive, fica essa informação para quem está participando a primeira reunião, porque as nossas inscrições se encerraram hoje, né? Então, a partir de agora, não teremos novas pessoas. Então, algumas dúvidas vão estar sendo dirimidas daqui em diante. Nós não passamos lista de frequência, né? As pessoas que estão responsáveis por esse suporte técnico aqui do curso, Luma, está fazendo esse controle de frequência a partir de uma lista automática gerada pela própria plataforma Google Meet, tá? Tem essa funcionalidade, então não se preocupe. Se você participou da atividade, isso fica registrado, inclusive o tempo em que a pessoa entrou, o momento que a pessoa saiu, mostra que de fato a pessoa participou e acompanhou toda a reunião, então não tem por que se preocupar, é só entrar e participar. É diferente, por exemplo, daquelas atividades que são feitas via canal YouTube, que ali é um pouco mais complicado. E por falar sobre isso, a Luma também questiona aqui, deixa eu localizar a segunda questão dela, a gravação do curso vai estar sendo disponibilizada em outras páginas? Sim, a gente respondeu isso no início. A gente tem uma parceria com a AGB, Seção São Paulo, que inclusive vai fornecer os certificados, e a gente ainda está... As gravações são feitas todas as reuniões,
elas não foram disponibilizadas ainda em canal no YouTube, mas serão disponibilizadas em canal do YouTube. Até o final do curso, nós informaremos onde elas ficarão disponibilizadas. Nós estamos fechando isso, mas, por exemplo, as pessoas que já estão nos nossos grupos de WhatsApp já recebem o arquivo. Agora é um arquivo muito pesado, né? Então, é importante a questão do YouTube, porque também fica salvo para a posteridade, é importante, tá? Então, é isso. Eu acho que de perguntas operacionais que eu captei aqui foram essas. Vamos agora voltar para as perguntas relativas ao texto especificamente. Eu gostaria só de colocar aqui na tela o fragmento, né, essa discussão importantíssima que a Érica e a Sandra estão tocando, vinda da questão do Matheus e do comentário da Larissa, sobre a aniquilação do espaço pelo tempo. Eu vou só colocar aqui uma citação rápida, fazer a leitura rápida, em relação a como ela aparece em vários momentos do texto, vai aparecer mais no próximo capítulo, mas eu só quero mesmo mostrar nesse capítulo onde isso aparece. Só um segundo aqui. Esse parágrafo, especificamente, nós temos... Todo mundo está vendo? Já apareceu aí? Não. Acho que vai agora. Está... Agora sim. A manivela, pronto, foi, né? Temos o seguinte, a tendência... Essa reflexão do Nisbet vem logo após a citação do Marx, que inicialmente dialoga com isso, tá? A tendência histórica da sociedade em se emancipar do espaço Gente, pode ser que tenha acontecido só para mim, mas o Leônidas travou. Travou. Travou? Travou mesmo. Calma, eu vou mandar uma mensagem para ele. Ele vai estar restabelecendo a conexão. Isso. Problemas técnicos acontecem. Gente, isso está na página 143 do livro. Para quem está acompanhando. Isso, que não encontrou. Enquanto o Leônidas não aparece, eu acho que eu vou ler, então. Eu não sei o que ele ia falar, mas eu vou ler para vocês. A tendência histórica da sociedade em se emancipar do espaço é mais desenvolvida sob o capitalismo e assume uma forma única que expressa a lógica interna do capital. A emancipação através da aniquilação, neste contexto, a tendência universalizante do capital, representa um impulso inerente para a espacialidade, procurando uma igualização das condições e dos níveis de produção. Nós reconhecemos essencialmente a mesma realidade na observação impressionista popular, de que ocupamos um mundo cada vez menor. O que Marx oferece é uma explicação historicamente específica da necessidade desse encolhimento geográfico. O desenvolvimento espacial é tratado como um momento integral do desenvolvimento social amplo, mais do que simplesmente como efeito independente. O que se chama de mundo cada vez menor não é meramente um efeito do progresso generalizado da modernização, mas a necessidade específica do modo de produção baseado nas relações entre o trabalho e o capital. Sandra, o que você acha desse parágrafo? No meu entendimento, aqui ele está falando, está se baseando muito mais na redução das distâncias e naquela ideia que ele vai finalizar falando de espaço e história, dizendo que a expansão geográfica vai se dar de acordo com a expansão do capitalismo. Isso. E mais para frente, ele vai desenvolver que essa ideia é justamente, eu não diria ultrapassada, mas ela é posta como finalizada ou então realmente ultrapassada
pela ideia dessa própria expansão geográfica não ser mais necessariamente o progresso em si, mas a serviço do progresso. Eu acredito que, dialogando com o que você coloca e a leitura, que seria uma expressão da contradição dessa lógica do sistema. Porque é um falso progresso, vamos dizer assim. Porque é um progresso para o sistema capitalista, mas também ocorre a degradação, as contradições das relações, a precarização do trabalho. Então, essa emancipação, eu penso que seria ao benefício mesmo dessa lógica capitalista, não necessariamente de uma melhor organização do espaço. O Fernando quer fazer uma colocação também. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos, Fernando. Tá, só para avisar que o Leônidas caiu, ele disse que ele já está retornando. Eu queria explorar um pouco mais, na verdade, fazer uma pergunta para vocês e aí já emendar uma outra colocação. Pedindo desculpas por ter passado na frente de todas as demais perguntas aqui. Eu queria que vocês explorassem um pouco mais a ideia de como o Smith trabalha ao longo desse texto com o par dialético da destruição do espaço e a produção do espaço. Como é que eles estão relacionados ao longo desse capítulo. Daí eu queria também só fazer um comentário rápido de que quem se interessar mais por esse debate que o Smith faz com o Lefebvre, no pós-fácil da segunda edição, ele tem um capítulo onde ele discute isso de modo muito interessante, que é o Deep Space. Ele tece uma discussão de como nós enxergamos a flat geography, né? Que é essa geografia plana, que parece que nós estamos sempre encarando o espaço como esse espaço absoluto, né? Que é uma categoria que a Érica e a Sandra discutiram aqui, que é esse espaço, apenas o espaço construído, e a expansão desse espaço já construído ou em processo de construção. E o Smith, ele, em contraposição a isso, ele vai ter seu conceito de deep space, que é o espaço profundo numa tradução livre aí. E aí é legal porque ele mostra exatamente onde ele acaba se diferenciando um pouco do Lefebvre, né? Ele coloca exatamente nessas palavras, de que o deep space é um aprofundamento da produção do espaço lefebvriano, porque acaba sendo muito mais social do que aparece em Lefebvre. Então, o Smith começa a mostrar, a partir desse ponto, como o espaço pode ser produzido de outras maneiras que não apenas nesse espaço absoluto. Pode ter, por exemplo, um processo de gentrificação, que é uma retração do capital investido, e depois isso acaba criando o rent gap, né, como ele diz, né, e depois acaba, por conta desse rent gap, atrai novos investimentos, e isso para o Smith é uma produção do espaço, apesar de não ser uma produção física, uma produção absoluta, né? Por isso que ele trabalha no conceito de deep space, e é nesse ponto que ele acaba se diferenciando bastante do Lefebvre. Foi um comentário um pouco mais longo do que eu imaginei, desculpa, Sandra e Érica. Eu não sei se o Leônidas voltou ainda, eu acredito que não, mas vocês querem que eu dê prosseguimento às perguntas aqui no lugar dele? Eu acho que sim, né? A gente pode ir respondendo juntos. E sobre essa questão da destruição e produção do espaço, eu acredito que perpassa pela compreensão da natureza também. Porque nesse momento em que se
pensa as relações como uma unicidade, né, esse espaço absoluto, né, onde eu vou ter uma concepção de matéria, de propriedades físicas, essas relações elas vão estar mais a serviço, elas vão estar a serviço, quer dizer, é o interesse, né, dessa lógica de poder, né, elas vão estar condicionadas a essa lógica e vão estar sujeitas a serem modificadas, né, e serem produzidas para atender as necessidades do capitalismo, né, essas necessidades que vão surgindo conforme o desenvolvimento das técnicas, conforme o desenvolvimento das relações sociais. Não sei se será essa a sua questão. Sim, era isso mesmo. Eu vou dar prosseguimento, então, às perguntas, pode ser? Tá, eu vou ler integralmente. Então, nós vamos pensando, né, as respostas. Sim. A pergunta da Mayara, ela está dialogando com o que o Leônidas tinha exposto anteriormente a respeito do Lefebvre, né? Indo um pouco na linha do Leônidas, poderiam comentar sobre o embate teórico entre o espaço como instância social de Milton Santos e o espaço produzido do Lefebvre? Sobre essa concepção do Milton Santos, eu confesso, eu não tenho propriedade para discutir esse conceito. Mas, de acordo com o Neil Smith, sobre o que ele apresenta do Lefebvre, é importante pensar que esse espaço produzido a partir das relações de contradição, de fragmentação dos espaços, né, de um sistema capitalista que busca homogeneizar as relações sociais, mas, na sua prática, ele constrói ainda mais conflitos, né? Então, essa produção do espaço, esse espaço produzido pelo sistema capitalista, na perspectiva de Lefebvre, ele vai abarcar esses conceitos, né? Esses elementos em que ele traz, o Neil Smith dá bastante ênfase no texto. Agora, infelizmente, não vou poder, se alguém aqui que está aqui conseguir fazer essa relação, essa contribuição com a teoria do espaço produzido do Lefebvre com a instância social do Milton Santos, seria um presente agora. Eu ia falar a mesma coisa que a Sandra. Eu também não tenho fundamentação teórica suficiente para falar do Milton Santos, porque eu tenho muito pouca leitura do Milton Santos. Mas o pouco que eu li, eu acho que vai seguir nessa mesma linha abordada pelo Neil Smith, pelo Lefebvre, que vai se dar de acordo pelo próprio desenvolvimento do sistema capitalista de produção e tudo isso, mas eu não tenho nenhuma fundamentação para falar de Milton Santos, gente, desculpa até. Realmente, se alguém aqui quiser contribuir, fique à vontade. Grupo de estudo lá do... Pode falar, Felipe. Mayara. O Felipe estava falando, desculpa. Felipe? Ele ligou o microfone, eu acho que ele ia fazer a contribuição. Não, tá tudo bem, tá tudo ok, não vou falar nada, não. Estão me ouvindo aí? Só fazendo teste com o microfone. Sim, estamos ouvindo. Beleza, falou, abraço. Abraço. Mayara, tem um artigo do professor Breno Viotto, da Federal do Rio Grande do Sul, que ele discute a trajetória do Milton Santos, né? E é interessante que o tempo todo ele se encontra com o Neil Smith e com o Harvey. Eu vou colocar esse artigo do professor Breno na
na pasta do curso, caso você se interesse. Aí depois a gente pode discutir melhor isso. Posso prosseguir com as perguntas? Vamos. Tá. O comentário aqui do João Henrique. Na esteira do que o Leônidas traz, penso que temos de recuperar o fato de que Lefebvre não era um geógrafo. Foi o que até a Érica apontou agora há pouco. Por isso, a sua reflexão vai numa direção mais totalizante, menos de sistematização em categorias analíticas, mas na própria construção de um pensamento dialético do espaço, enquanto fundamento ativo do trabalho humano. Acredito que as contribuições seguintes, com base no seu pensamento, são propostas que complementam as reflexões a partir de outras espacialidades da ciência, tal como a geografia. Isso. Até porque ele não vai conseguir abarcar tudo mesmo. Ele vai direcionar a partir da sua perspectiva, a leitura sobre produção do espaço. O Arthur Breno, ele comenta que a produção do espaço no sistema capitalista tem sim um caráter de processo multiscalar e desigual, por ser fragmentado, mas não desconectado, desenvolve-se de modo combinado. Exatamente. A Léa Costa comenta que o Smith critica Lefebvre por trabalhar a produção do espaço a partir da perspectiva da reprodução das relações de produção, mas que a década de 80 serviu para confinar essa perspectiva ou teoria de Lefebvre. É possível ampliar um pouco ou esclarecer dessa abordagem? Bom, no último subcapítulo, né, que ele se debruça para falar sobre esses teóricos, né, ele fala até sucintamente do Lefebvre. Então, a partir dessa leitura, eu compreendo que essa reprodução é compreensível porque o capitalismo ele não vai somente reproduzir o espaço, ele vai precisar reproduzir as suas ideologias, as suas formas de produção, justamente para poder expandir a sua lógica capitalista. Então, eu acredito que essa leitura do Lefebvre, como se debruçar na reprodução das relações de produção, é justamente mostrar que essa lógica de produção do sistema capitalista, ela vai estar constantemente sendo materializada, né, sendo reorganizada e produzida e reproduzida nessa lógica contraditória. Então, eu acho que é um pouco disso, até porque, como ele constrói o conceito, mas ele debruça muito mais nessas relações que vão fazer com que esse espaço seja produzido, né? É essa a leitura que eu faço. Então, a minha leitura, quem fez a pergunta foi a Larissa, desculpa, agora não sei o nome da pessoa. Eu faço uma leitura muito parecida com a da Sandra, mas eu também acho que vale ressaltar, como você falou da década de 80, que foi mais ou menos na década de 80 que a gente vê uma consolidação do sistema capitalista com as formas de financiarização da economia e com a magnitude que isso vai tomando ao final da década de 80 e vai continuar se dando no século XXI. Tanto que isso é abordado em outros autores com termos semelhantes ou diferentes do próprio Neil Smith, mas eu acho que vai mais nesse sentido. Posso estar errada, como posso não ter entendido direito, mas foi mais ou menos isso que eu entendi. Eu acho que esse momento histórico que você ressalta, Érica, é bem pertinente, porque até o próprio Milton Santos, ele destaca nesse processo, essa nova organização a partir do processo de globalização. Então, esse processo de ampliação e dominação dessa ideologia, desse modo de se organizar, de se comercializar,
de desenvolver o mercado, né? De subjugar até mesmo aqueles que estão mais vulneráveis nesse sistema. É importante também colocar que o Smith, ele traz essa relação entre os países, vamos dizer, centrais e os países periféricos, né? Que, ou seja, são espaços desiguais, são realidades diferentes, apesar de estarem subjugadas à lógica do capital, né? A lógica do capitalismo. Então, a partir do momento que tem essa hegemonia, que o Milton Santos chama de ápice, né, do sistema de globalização, do sistema ápice do capitalismo a partir da globalização. Eu acho que vale ressaltar também que eu não sei quando o Lefebvre morreu, mas eu acredito que ele não tenha vivido essa época, por isso que não vai dar para a gente estar abordando assim com tanta confiança nas próprias teorias do Lefebvre, até porque a gente tem que entender também que tem autores que não vão estar preocupados com 91, beleza. Então ele viveu assim. Enfim, mas eu acho que ele não estava muito preocupado em se justificar, mas sim em explicar como que as coisas vão se desdobrando. E aqui, você está com a página 141, tem uma parte do segundo parágrafo que me chamou bastante atenção. Aqui, quando ele vai falar que a tese reproducionista origina-se da experiência do capitalismo do pós-guerra, quando, de fato, a sociedade capitalista atingiu um padrão considerável de consumo de mercadorias e conseguiu integrar mais completamente o processo de reprodução na estrutura econômica. E os conflitos da década de 60 foram, em grande parte, sobre questões comunitárias e sociais, mais do que greves em fábricas. Mas se isso significa, como sugere Lefebvre, que a reprodução das relações de produção torna-se a função mais determinada e que a luta de classes é agora essencialmente sobre questões de reprodução, mais do que sobre questões tradicionais de trabalho, é algo que deve ser analisado. Eu acho que nessa parte vale a gente ressaltar que as lutas da década de 60, elas estão diferentes do que era abordado no início do século XX, por exemplo, com a Revolução Russa, com outras lutas, outras revoluções. Como agora as lutas vão ser tradicionais e relacionadas ao próprio sistema de trabalho, e não a uma modificação maior da dinâmica de produção e reprodução social, aqui tem uma colocação que eu identifiquei no pensamento do Neil Smith e que eu acho que é importante eu buscar para novas interpretações. Porque quando você acaba tendo muita leitura marxista, você praticamente identifica a luta de classes em tudo e você considera a luta de classes como um motor de estudos. Quer dizer, como um motor da história. Mas, se você se aprofunda em outros estudos também marxistas, mas de outras linhas teóricas que não vão ser a materialidade histórico-dialética, aí você se depara com outros conceitos, como, por exemplo, a expansão geográfica. Aqui eu acho legal frisar que tanto para os autores marxistas quanto para o próprio Marx, o que vai ser o motor da história? Vai ser a luta de classes ou a expansão espacial justamente em função dela, ou qual que entra em função da outra? Mas eu acho que eu abstraí demais esse ponto. O que você acha, Sandra? Eu acho que é importante a gente fazer essas reflexões, porque nos ajuda a entender e a pensar a obra dele, né? Então, nesse processo de produção do espaço, a gente percebe que também ocorreu uma mudança na concepção do que é natureza, sociedade, o que é essa produção, né? Onde a concepção prévia, né, as relações de produção da natureza se davam
sobre uma lógica, considerando os aspectos dinâmicos, naturais pré-existentes, agora eu vou ter uma compreensão mais da unicidade, né? Porque para unir Smith essa separação não existe, e sim ela vai ser um processo contínuo, né? De desenvolvimento do sistema, né? Desse espaço, e conforme o homem, que também vai estar incluso nesse processo, a sociedade, na verdade, vem transformando essas categorias, essa lógica de produção. Então, isso me faz pensar bastante, porque a maioria das pessoas aqui não me conhecem, mas eu trabalho com a perspectiva da geomorfologia. Então, você pensar que outras variantes, né, para se entender o espaço, a geografia e o conceito de natureza, e compreender que a natureza não se deve pensá-la somente como uma matéria, um espaço absoluto, que não vai ter relações com outras categorias, né? Ela não é um sistema isolado, né? Ela é como diz o Christophe Folletti, ela é um sistema aberto, onde eu vou ter uma relação, né? Vai trocar, né? Relações com outros organismos. E, de certa forma, sim, porque a gente percebe agora, né, nesse contexto de pandemia, o quanto se compreender a natureza e compreender as relações de produção do espaço leva a gente a entender a perversidade desse sistema capitalista e como ele vai se manifestar nos espaços a pandemia vai se manifestar de maneira desigual nos espaços, né? Nessa perspectiva, só mesmo também uma reflexão, né, sobre isso. Sandra, é legal esse gancho que você puxou, porque já tem uma pergunta logo em seguida sobre isso, que é a do Ladislau, que ele pergunta sobre a relação entre a produção da natureza, né, que é o capítulo 2, e a produção do espaço. Aí, se você puder explorar isso um pouquinho mais, que já é o seu ramo de pesquisa, também dá continuidade ao livro. Antes de você entrar nisso, deixa eu só responder a Larissa aqui. Larissa, o termo o conceito que o Neil Smith trabalha no pós-fácil é a flat geography. É isso mesmo que a Rafaela respondeu. Não é uma geografia, não é um ramo da geografia específica, ele está dialogando aí com uma ideologia que começou a circular principalmente nos ramos jornalísticos durante os anos 90. Sandra, por favor. A concepção de natureza dentro da ciência geográfica, ela também ocorre semelhante ao conceito de espaço, né? Ela também tem um movimento que vai permear desde o positivismo até agora com o materialismo histórico e dialético. Mas o que é interessante, né, nessa geografia crítica e tudo mais, é perceber que a produção da natureza, ela também vai ser um condicionante fruto das relações capitalistas. Olha, é uma contradição, né? Já que a natureza, ela é um componente que não é produzido pelo homem, né? E o homem também é um ser natural, né? Isso também é importante colocar. Mas quando a gente pensa o relevo, quando a gente pensa o solo, quando a gente pensa o rio, esses elementos não são produção do homem. O homem não criou esses elementos, né? Mas quando eu penso a produção da natureza, a gente percebe que o homem, ele vem, na verdade, a sociedade, ela vem transformando, modificando esses ambientes naturais para que ocorra a produção da natureza que lhes interessa. Então, a natureza que vai estar a serviço do capitalismo, então, o rio, nós precisamos para o nosso abastecimento humano, nós precisamos para irrigação na agricultura, nós precisamos para a produção de energia. Então, essa natureza, ela vai ser uma natureza, eu posso estar sendo até positivista,
Mas essa natureza ela vai ser artificializada. Então, a discussão da produção da natureza, que eu acredito que dialoga com a discussão do Neil Smith, é que, da mesma forma que o espaço é produzido pelo homem, a natureza também ela vai sofrer esse processo de transformação e de produção, ou seja, ela sai do espaço absoluto e vai para um espaço relativo, né? Porque ela vai estar condicionada aos interesses da sociedade, que na verdade não é o interesse coletivo, é o interesse do dono do capital, do Estado, né? De outros agentes, né? Que vão estar aí contribuindo para a produção do espaço, certo? Então, por isso que é uma zona de conflito, porque dentro dessa lógica, existe as relações do lugar, né? As relações de pertencimento, as não sociedades capitalistas, que vão ter compreensões de natureza diferente do que estão nessas lógicas impostas, né? Então, nessa perspectiva, o capitalismo, com o seu imperialismo, ele, à força, tenta garantir que a natureza seja produzida para os seus interesses. Eu leio assim. Eu acho que aqui também daria para puxar um gancho daquela primeira pergunta do Matheus lá em cima, da destruição do espaço pelo tempo. Se vocês quiserem. Eu acho que o tempo é uma categoria importante, né? Para se analisar o espaço, porque ele ajuda a gente a perceber esse movimento de produção, né, de transformação, de mudança, né, essa dinâmica que ocorre. Então, puxando para a dinâmica da natureza e da produção do espaço, o tempo vai mostrar essas modificações, né? Então, se a geografia, que tinha nas suas bases a lógica quantitativa, hoje ela consegue dialogar também com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia, ou seja, com as áreas que vão ajudar a garantir a sua compreensão do espaço. Então, esse tempo ele também vai mostrar uma inconstância, né, uma relatividade nas relações. Porque, como eu falei anteriormente, né, o tempo agora também é um tempo mais rápido, né, as fluidez nas relações, na forma como essa natureza é apropriada, né, com o desenvolvimento da técnica, isso também é interessante, né, então as técnicas agora estão mais especializadas, né, atuam com mais agressividade no espaço. Um exemplo é a lógica de desmatamento na Amazônia, né? A gente tem tecnologias, tem equipamentos que desmatam hectares de terras na Amazônia em um dia, né? Então, essa relação de tempo, que é o tempo, também um tempo, também uma compreensão muito relativa, né? Esse tempo é diferente para quem está organizando o sistema capitalista, é o tempo diferente para quem sofre as consequências desse sistema, que é o que o Milton Santos fala, né, que o tempo para o pobre é um outro tempo. Então, esse tempo, ele é relativo, né, nessa perspectiva. Eu acho também que é legal comentar que, trabalhando da perspectiva marxista, né, como o Smith retoma o Marx nesse capítulo, a destruição do espaço pelo tempo tem a ver também com o tempo de giro do capital, né? Se o capital tem que percorrer um espaço maior, como, por exemplo, tirar uma produção de uma determinada localidade para chegar até um centro onde ele vai ser consumido, isso leva um tempo maior. E, portanto, esse tempo de giro do capital faz com que a taxa de lucro seja reduzida.
Então, quando ele fala da destruição do espaço pelo tempo, tem a ver também com essa taxa de giro, né? Quanto menor o espaço, menor o tempo que ele leva para percorrer, e, consequentemente, a taxa de giro do capital também. Eu vou continuar com as perguntas aqui. Tem um comentário do João Henrique, que ele traz já na página 125 do livro. O Smith traz ao final do parágrafo, que já está em curso, a ideia de que nasce o germen da contradição do espaço no momento em que as sociedades buscam libertar-se do espaço. Eu diria do lugar. Em função dos recursos disponíveis para a metabolização do trabalho humano, trata-se da emergência das trocas simples de elementos da primeira natureza de um dado local por outras coisas de outros locais distantes em contextos pré-capitalistas. Não estando mais os agrupamentos de sujeitos limitados ao que estava próximo. Penso que se trata de algo que é apropriado de forma inadiável pelo capitalismo, tornando essa relativa libertação em alienação. Gostaria de colocar isso em debate. O curso está ótimo, saudações a todos. Tem uma outra pergunta do João, outro João, dessa vez o nosso João Souza. Como a gente poderia, eu acredito que seja como a gente poderia pensar ou discutir a produção do espaço capitalista versus as lutas sociais, e como relacionar a produção do espaço com ramos científicos como a geografia física. Como a gente poderia pensar a produção do espaço capitalista? É isso mesmo, pensar. Se vocês quiserem responder já essas duas. Érica, quer começar? Pode falar. Eu acredito que, eu penso que o objetivo desse capítulo do Neil Smith é fazer com que a gente entenda como ocorre a produção desse espaço, né? Então, eu acho, assim, como é um espaço que vai ter as contradições e um espaço que vai ser organizado de forma hierárquica, né? Colocando bem o proletariado e aquele que vai ser o dono do capital, ou seja, dos meios de produção, inclusive do próprio espaço, eu penso que a luta de classe, ela passa por esse entendimento, né? Entender essas contradições, entender a lógica perversa desse sistema para buscar romper com ele, né? Para que, é claro que é utópico, mas eu acho que parte dessa perspectiva, né? Eu acho que primeiro é compreender o nosso lugar enquanto proletariado, nosso lugar enquanto indivíduos e sociedade, acima de tudo, né? Que pense as formas de romper com essa lógica de construção de espaço desigual, de desenvolvimento desigual, onde o lucro e as relações são centralizadas para uma minoria, né? E sobre a geografia física, é algo que eu estou tentando incorporar na minha tese, justamente mostrar esse movimento da geomorfologia, que ela não surge, ela não está desassociada, esses estudos geomorfológicos, da lógica de produção de espaço, né? A geografia física, antes, ela vai muito no viés quantitativo, né? E agora ela precisa deixar mais claro, né, o seu papel também para o viés social. Então, a geografia, a natureza, que está sempre a serviço do capital, no sentido de ser, né, um recurso, né, a natureza enquanto um recurso para ser apropriada para as transformações, para os interesses do sistema. A geografia física precisa mostrar essa leitura, né? Precisa mostrar que os riscos que ocorrem
da sociedade, que muitas vezes os políticos, gestores, colocam a culpa na natureza, por exemplo, nada mais é que uma responsabilidade da lógica de produção desse espaço, né? Então, é importante que a geografia física repense também, amplie e desenvolva melhor sua epistemologia, seu método, para que consiga abarcar também essa leitura do espaço, né? Essa leitura do espaço geográfico, onde esse espaço geográfico ele é produzido, né? Nessa perspectiva. Então, não só ficar centralizada na produção, vamos dizer, natural do espaço absoluto, mas pensar também nessa natureza que está, que é um espaço também relativo, ela não é somente absoluta, né? Certo. Nossa, eu me perdi um pouco na fala da Sandra, perdi a pergunta, mas eu tô achando aqui... sim, vou responder em partes a pergunta do João Souza. Como relacionar a produção do espaço com ramos científicos como a geografia física? Ainda no que a Sandrinha estava falando, eu acho que também vai depender da abordagem e da utilização que você vai fazer desses estudos. Por exemplo, uma das primeiras disciplinas obrigatórias no curso de Geografia da USP é Geologia Geral, que também é obrigatória para Geologia, para licenciatura em Geociências, para vários cursos de Geociências. Uma coisa que é legal perceber, agora estou falando da minha própria experiência, foi que, beleza, no primeiro ano eu fiz esse curso legal. Um pouco depois, já depois de ter cursado 2 geomorfologias, eu fui olhar o conteúdo abordado e eu fiquei, caramba, esse conteúdo é muito produtivista. Então, eu acho que vai depender de qual vai ser a abordagem, quais vão ser os métodos utilizados e qual vai ser a aplicação prática desses estudos. E sobre produção do espaço e luta de classes, eu já acho que a produção do espaço capitalista, ela vai no sentido da expansão geográfica. Hoje não sei dizer como ela se manifesta empiricamente, e acho que um conceito está relacionado com o outro, de forma que ambos vão ser dados a partir do próprio desenvolvimento do capitalismo e de qual vão ser os passos seguintes, qual que é a nova expansão a ser alcançada. Eu acho isso. Não sei se deu para entender direito. Vou continuar nos comentários aqui. Nossa, liguei o microfone, achei que eu estava falando sem ligar o microfone. Tem um comentário do Guilherme Maglione, ele está participando do grupo desde o começo do ano também. Acho que essa confusão, luta de classes e espaço, vem um pouco quando se entende a luta de classes como um elemento dentro de uma rede na sociedade. Mas se você enxerga como um processo que guia a formação das relações e superestruturas construídas pela sociedade, e não mais algo separada dela, a luta de classes ganha uma aparência mais ampla. Aí acho que ver a realocação do capital e a produção de espaço sobre o capital, a manifestação material e imediata dessa luta de classes. Não que a produção de espaço venha da luta de classes, mas ela é, na verdade, a luta de classes materializada. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Guilherme? Ou eu já posso jogar isso para Sandra e para Érica? Meu microfone tá aberto, eu nem vi, perdão, socorro. Não, pode jogar, era só isso mesmo, foi falha minha aqui. Tá, então eu vou continuar com mais algumas perguntas e a gente fecha um bloco aqui, pode ser?
É um comentário da Leia Costa, né? Ela está agradecendo vocês e continua assim. Considero importante a análise da teorização da produção do espaço entre os diversos autores que se dedicaram a ela. Vamos aprofundar esse debate. E um último comentário da Larissa, que é sobre a Semana da Geografia, né, que tem no Instituto Federal, que inclusive vai ter participação do João, né, um dos membros daqui do grupo de estudos New Smith. Ele vai participar de uma mesa também. Se vocês puderem depois ajudar e clicar no link aí, que vai dar direto no Instagram deles, vai ser bem legal. Obrigado, Larissa. A gente vai divulgar depois, tentar mandar também para o e-mail de todo mundo que está participando aqui. Já falando que vamos mandar um spam. Como a gente está chegando no teto, já vai dar 18 horas, se vocês puderem comentar essas questões que eu coloquei agora, né, do Guilherme, e também já agradecer o final. E eu queria agradecer a participação de todo mundo, agradecer as falas da Sandra e da Érica, e pedir desculpas também, né, pela confusão que teve hoje com a queda do Leônidas. Espero que ele esteja bem. Ele já disse aqui que voltou, não se machucou muito, né? Por favor, vou fechar meu microfone e deixo a fala final para vocês duas. Muito obrigado de novo. Eu vou começar, né? Então, assim, Guilherme, eu gostei muito da sua reflexão. Eu acho que, de fato, é importante a gente pensar, e o que o Nismith também mostra, é pensar a estrutura, né? A forma como esse sistema capitalista ele é estruturado, né? E aí perceber que a própria luta ela vai estar também inserida, né? Ela vai fazer parte dessa estrutura. Da mesma forma que a opressão, também a lógica do sistema capital, a lógica do dono do capital também vai estar intrínseca nessa estrutura. Tanto que New Smith, nesse capítulo, ele mostra, né, que no processo de expansão dessa lógica capitalista, ocorre o cercamento das propriedades, né? E esse cercamento, ele se dá a partir de uma classe branca, né? Então, também as relações de raça, né, vão estar também inseridas nessa estrutura, né? Já que nós sabemos muito bem quais pessoas, né, quais raças estão aí subjugadas a essa lógica do sistema capitalista. Então, eu acho que foi um comentário muito pertinente e que contribui mesmo, de fato, para a gente pensar mesmo essa temática do New Smith, da proposta de posição de espaço. E nessa perspectiva, eu também agradeço a todos que que ficaram e que contribuíram com discussões, que nos ajudaram a pensar, né? Conhecer e entender o New Smith é um desafio e é um desejo de todos que estão aqui. Então, vamos sempre estar compartilhando, ajudando para que todos, né, vamos fechar esse módulo, né, esse curso de verão, esse curso de inverno, aprendendo mesmo e sabendo que é só o início para uma discussão muito mais ampla e mais profunda, né? Não se encerra aqui. E eu agradeço também a Érica por ter compartilhado comigo, né, a discussão desse capítulo. Como eu falei com ela, eu sou infelizmente, eu tenho uma lei, não é que infelizmente, né, meu movimento na geografia me levou muito para discussões mais positivistas, então está sendo um aprendizado muito grande, também ampliar a minha compreensão de natureza, de produção da natureza, de produção do espaço. É isso. Obrigada pela fala, Sandrinha. Então, não é necessariamente ruim a sua visão positivista das coisas, é só um reflexo do que é a sua formação, mas também eu acho que não dá para a gente não ser positivista a partir da perspectiva que a gente tenta ter um desenvolvimento maior de um debate acadêmico, principalmente quando a gente vai abordar a geografia crítica. Eu já venho de uma visão completamente diferente, que vai abordar questões positivistas como sendo negativas, e a gente tem que tomar cuidado para não passar batido
por isso como se não fosse uma etapa do processo de construção do próprio conhecimento geográfico. Exatamente. Bem-vindo de volta. Obrigada pela correção. Bem-vindo de volta, Leônidas. E sobre o que o Maglione falou, eu acho que eu penso na mesma linha que você e na mesma linha da Sandra também. E eu acho que dá para a gente pegar um exemplo empírico da produção do espaço capitalista como uma manifestação da própria luta de classes, só que o meu movimento vai ser mais dialético. Eu vou pegar o que seria não vindo das classes médias, classes inferiores, de baixo para cima, mas de cima para baixo. Se a gente pensar no processo de gentrificação e usar como exemplo a zona portuária do Rio de Janeiro, vai ser uma área importante da cidade do Rio de Janeiro, que ela é reapropriada para ter outras funcionalidades diferentes do que eram. O mesmo processo que acontece com vários outros portos ao redor do mundo, principalmente em capitais. E pensando ainda em São Paulo, vou falar de São Paulo, gente, porque eu sou de São Paulo, é o que eu conheço, tá? Quem tiver mais exemplos, estão muito bem-vindos. Pensando no processo de gentrificação, por exemplo, o bairro da Moca, que é tradicionalmente um bairro de imigração italiana de São Paulo, de consolidação operária e industrial, hoje já houve uma apropriação diferente pela classe média e está sendo um bairro muito mais gourmetizado nos padrões atuais. Mesma coisa que está acontecendo com outros bairros centrais, por exemplo, a Santa Cecília, isso no centro de São Paulo. Pensar também no que aconteceu com os entornos do Largo da Batata e da Faria Lima, com a própria Rua Augusta, que até a década passada era ponto de prostituição, hoje é uma área supervalorizada da cidade, com vários empreendimentos e uma valorização do entretenimento pela boa localização e um monte de coisa. Agora não tenho mais tantos exemplos, muito menos fora de São Paulo, mas enfim, queria agradecer a todo mundo, todas as colocações, pedir desculpa por qualquer coisa, e obrigada a todo mundo que participou, acompanhou, que está elogiando eu e a Sandra. Obrigada, gente. Nós é que agradecemos. Estão me ouvindo bem agora? Isso. Vou entrar só para concluir, então, gente. Nós agradecemos a todo mundo que ficou até esse momento. Temos quase 80 pessoas até o final. Até já estamos quase passando do nosso limite, né? Que é às 6 da tarde. Então, a gente agradece a Érica Aracaki, a gente agradece a Roberto Alves. Pergunta em relação à presença, Roberto. Só vou repetir. A presença ela é registrada automaticamente pela plataforma Google a partir da participação e da duração da presença da pessoa ao longo da reunião. Por exemplo, essa minha queda e retorno fica registrado na plataforma, por exemplo, né? Então, a gente agradece a Érica Aracaki, a Sandra Strodes pela participação de hoje, pela brilhante exposição e a todas as perguntas que fizeram crescer ainda mais o debate. Peço desculpas novamente por essa inconsistência. Eu moro numa metrópole no sertão de Alagoas e o provedor da internet resolveu falhar logo hoje. Acontece. Espero que isso não aconteça quando eu estiver expondo o texto. A gente, então, conclui aqui a exposição do capítulo 3, a produção do espaço, já confirmando que na próxima quarta-feira, a partir das 4 da tarde, nós teremos a discussão do capítulo 4, para uma teoria do desenvolvimento desigual 1, a dialética da diferenciação e da igualização geográficas, com o João Souza e com o Danilo Ferreira. Mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. Um abraço em cada um e em cada uma. Até semana que vem.